Olá, vamos mergulhar hoje numa decisão super importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O foco aqui é o famoso artigo 249. A pergunta é: quem pode levar uma multa por descumprir uma ordem que protege menores de idade? A resposta, olha, impacta todo mundo, desde a nossa casa até a organização de um mega festival. E antes da gente entrar de cabeça nesse caso, aquele recadinho rápido de sempre. Se essa análise for útil, não esquece por favor de curtir, seguir e compartilhar. Esse apoio é o que faz a gente continuar produzindo material como este. Valeu mesmo! Vamos começar com aquela pergunta que, olha, muito pai, mãe e organizador de eventos já deve ter se feito. Adolescente pode ir em show, em festival sozinho? A gente tende a achar que a resposta é simples, né? Mas a verdade é que a lei é bem mais complexa e é justamente essa questão que nos joga direto para o centro do caso de hoje. Tudo começa então com uma situação real, um caso que foi parar lá nos tribunais superiores do Brasil e que envolvia a organização de um festival de música gigante. A protagonista da nossa história é uma empresa, a Festas e Shows Limitada. Eles estavam por trás de um evento enorme que, claro, ia atrair milhares e milhares de jovens. E aí a empresa, de forma bem proativa até, foi à justiça. Eles entraram com um pedido na Vara da Infância e Juventude para conseguir uma autorização especial, um alvará, para que adolescentes pudessem entrar no festival sem precisar da companhia dos pais ou de um responsável. Só que o juiz olhou para a situação com outros olhos. Ele pensou nos riscos, principalmente no consumo de álcool. E não só negou o pedido, como foi além. Ele deu uma ordem expressa, uma determinação, dizendo que a entrada de menores de 18 anos só seria permitida se estivessem com os pais ou responsáveis. A ordem foi claríssima. E o que aconteceu no dia do evento? Exatamente o que o juiz temia. O Conselho Tutelar foi fiscalizar e flagrou o cenário que a ordem judicial queria evitar. Vários adolescentes sozinhos lá dentro, consumindo bebida alcoólica. Ou seja, a determinação do juiz foi completamente ignorada. Esse descumprimento, claro, deu início a um processo de infração administrativa. Mas como é que isso funciona na prática, de acordo com o ECA? O coração de toda essa discussão é este artigo, o 249 do ECA. Ele diz basicamente que é infração, com multa, descumprir os deveres de pai, mãe, tutor. E, aqui está o ponto-chave para o nosso caso, bem assim, determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. E para aplicar essa multa não é de qualquer jeito. Existe um procedimento que está lá no artigo 194. Começa com uma representação, aí a pessoa ou empresa acusada é notificada, tem 10 dias para se defender e no final o juiz dá a sentença. É um processo bem certinho para garantir o direito de defesa. E aqui, um bom momento para uma pequena pausa. Se essa análise está clareando as coisas, que tal compartilhá-la? Manda para um amigo, posta nas redes sociais. Levar essa informação para mais gente ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a continuar fazendo esse trabalho. A gente agradece muito o apoio. Bom, voltando ao caso. Diante da multa, a empresa Festas e Shows não aceitou e resolveu brigar na justiça. E a defesa deles se baseou num argumento jurídico bem específico. E é aqui que a história fica muito interessante. É um verdadeiro cabo de guerra de interpretações. A empresa batia o pé dizendo, olha, o artigo 249 foi feito para pais, para guardiões, para tutores. Ponto final. Mas o tribunal tinha outra visão, negativo. A segunda parte do artigo, a que fala de desobedecer ordem judicial, essa vale para todo mundo. E aí, quem estava certo? A empresa não desistiu não. Depois de perder nas primeiras instâncias, ela levou o caso para a última palavra em matéria de lei federal no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A decisão final viria de lá. E agora a gente chega no clímax da nossa história jurídica. O que o STJ, a corte que tem a missão de uniformizar como a lei é interpretada no país, decidiu sobre o alcance desse artigo 249? A grande pergunta no ar era, o STJ ia concordar com a empresa e dizer que a lei só valia para o núcleo familiar? Ou ia confirmar a visão mais ampla, de que a responsabilidade era de todos? A resposta do STJ foi um sonoro e definitivo não. Eles rejeitaram completamente o argumento da empresa. E a lógica por trás disso é brilhante. O STJ basicamente disse o seguinte, vamos ler o artigo com calma. Ele tem duas partes bem distintas. A primeira, sim, fala sobre os deveres de pais e responsáveis, mas a segunda parte é uma outra história, é uma regra independente.
Então a virada de chave foi essa. A corte deixou claro que aquele trecho bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar cria uma infração geral. Isso quer dizer que qualquer um, seja pessoa física ou uma empresa, que receber uma ordem judicial para proteger uma criança ou adolescente e não cumprir, pode sim ser multado com base no artigo 249. Ok, mas e daí? Por que essa decisão é tão importante? Ela não afeta só quem organiza a festa. O impacto disso é muito, mas muito maior. Vamos resumir o que a gente tira de lição. Primeiro, a decisão fortalece o princípio da proteção integral, que é a alma do ECA. A ideia de que criança e adolescentes são prioridade absoluta não só da família, mas do Estado e de toda a sociedade. A responsabilidade é de todos. Isso inclui escolas, clubes, empresas. Essa decisão fecha uma brecha na lei que era bem perigosa. E para não deixar nenhuma dúvida, essa aqui é a tese final que o STJ afirmou. A interpretação do artigo 249 tem que ser ampla, tem que alcançar qualquer pessoa ou empresa que desrespeite uma ordem da Justiça ou do Conselho Tutelar que vise proteger crianças e adolescentes. Simples assim. E é isso! Chegamos ao fim de mais essa análise. Muito obrigado pela companhia. Se gostou, não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify para não perder nada do que a gente produz, tanto em áudio quanto em vídeo. E para quem prefere o formato em vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. E por favor, um último pedido, deixar o seu like aqui é fundamental para a gente. É essa curtida que faz nosso trabalho chegar a mais pessoas. Um abraço e até a próxima.